Bom, então vamos começar com a aula de hoje, mas antes disso, né, alguns avisos. E os avisos é que essa é, acho que é a penúltima aula antes da prova. Uhum. É. Então, assim, né, essa aqui é a penúltima aula antes da prova, né, vão ter um monte de feriado aí no meio do caminho. Então, assim, hoje vamos ver a parte de integração numérica, né, a outra segunda parte, que é regra de Simpson. E, bom, sexta-feira tem recesso local. Na segunda, então aqui, vamos fazer o seguinte. Então, conteúdo para P2. Então, para P2, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na P2 só até a aula de hoje. Então, o que vai cair na P2? Então, vai cair ajuste de curvas, né? Ajuste de curvas, interpolação e polinomial, né? E integração. Integração numérica. Tá? Então, esse é basicamente o conteúdo é o que vai cair na P2, tá? E, bom, claro, sub aí toda a matéria, né? Bom, aí o conteúdo é sub, então é toda a matéria, né? Toda a matéria. Porém, tem um conteúdo adicional, né? Então, vou colocar como conteúdo adicional. Conteúdo adicional. A parte de EDO, né, vai ficar como conteúdo adicional. Então, toda a parte de EDO eu vou deixar como conteúdo adicional. Tá? Então, a parte de EDO, na verdade, é que eu já tenho as aulas gravadas, né? Tenho slides. Então, eu vou deixar para vocês como conteúdo adicional, mas eu não vou cobrar em nenhuma das provas, tá? A parte de equações diferenciais ordinárias. Em particular, na aula que vem, né? Que vai ter uma aula. Isso, né? Aula de sexta de hoje, eu acho. Sexta dessa semana. Né? Não, de segunda. Desculpa. Na aula de segunda, eu vou deixar, ao invés de passar esse conteúdo, né, que é parte de EDO, eu vou deixar, na verdade, um vídeo gravado que são exercícios resolvidos, tá? Que aí, na verdade, como tem esses vários feriados aqui, acho que eu já vou colocar essa semana mesmo, que aí vocês conseguem estudar com um tempo mais razoável. E a prova, então, tá marcada para sexta-feira que vem, né? Então, segunda, eu acho que eu não vou passar esse conteúdo aqui de equações diferenciais, eu vou deixar ali gravado umas aulas de exercícios resolvidos, tá? Que aí eu acho que ajuda para, acho que é melhor, eu acho, para ficar mais, a prova acho que fica com uma carga menor, né? Então essa parte de EDO eu vou deixar como aulas adicionais, vou deixar gravado lá, vou deixar organizado no Moodle, e na segunda a gente faz uma aula, assíncrona, né? Que eu vou deixar as aulas gravadas, e na sexta a gente faz prova. E contando com isso também, né, só para auxiliar vocês aí no estudo, coloquei uma outra lista de exercícios, que é a lista 6, né? Então essa aqui vai ser a última lista. E eu coloquei para entregar até dia 17/12, que é no dia da prova, né? Tá? Então vocês têm até o dia 17/12 para entregar essa outra lista. Também eu só pedi um exercício, tá? Então é só. Essa lista é referente à parte de integração numérica, tá bom?
Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Professor, aproveitando já que você está falando sobre a questão das provas e tal, o senhor vai passar a média antes da substitutiva? Para quem vai precisar e tal? Ah, sim. Deixa eu Beleza. ver. A sub aqui, quando mesmo? A sub Dia é... 22. Dia 22. Ah, não, dá. Eu faço isso sim, né? Pra saber quem precisa fazer sub, né? Não, sim, eu Isso. faço. Beleza. Obrigado. Isso será necessário. Tento fazer isso e também com as listas de exercícios. As notas da lista de exercícios, tudo fechadinho, tá? Tá bom. Mais alguma pergunta? Então tá bom. Então vamos começar o conteúdo da disciplina, da matéria de hoje. Mas é assim, o conteúdo, né? Tá. O conteúdo de hoje, né? Seguindo o que a gente fez na última aula, na aula passada, é até intuitivo, né? O que a gente vai fazer hoje. Acaba sendo intuitivo. Porque assim, nessas formas de Newton Cotes, né? E em particular na forma dos trapézios. Então, forma de Newton Cotes quer dizer que você vai tentar fazer a integração usando o valor da f em alguns pontos, né? E, bom, primeiro vimos então a forma dos trapézios, né? E basicamente o que a forma do trapézio fazia? Ele usava um polinômio interpolador de grau 1, tudo bem? Então, caso mais simples, né? Você tinha a sua função lá. Você tinha a sua função, caso mais simples, que era... Você repetia só uma vez só, você tinha sua função. Então, você ia ter sua função lá. Aí a fórmula do trapézio simplesmente falava para você que o A, que o B. Então simplesmente falava para você considerar o trapézio de lado... Opa. Ele falava para você considerar o trapézio de... Então, considerar o trapézio de lados F de A, né? Que é essa barrinha vermelha. F de B, que é o comprimento dessa barrinha aqui agora. E depois de lados desse lado igual a diferença B menos A. E esse outro lado aqui é a reta que ligava o F de A com o F de B, tá? Então, que era o A, o F de A, que é o B, o F de B, né? O valor tá por aqui, mais ou menos. Tá? Então, a fórmula do trapézio era... A fórmula do trapézio simples, né? Era só isso. Você pegava a função e, na verdade, tentava fazer um trapézio, né? Com o ponto inicial do seu intervalo, o ponto final do seu domínio da integração. E você aproximava a integral, né? Que é a área debaixo da curva do gráfico azul, se aproximava pela área do trapézio aqui, tá bom? Então ficava f de A mais f de B multiplicado por B menos A dividido por 2. Tudo bem? E o repetido então, o que era o repetido? Você dividia o domínio, que é o intervalo AB, em vários pedacinhos, e aí em cada um desses pedacinhos, né, cada um desses intervalinhos, você aplicava a regra dos trapézios em cada um dos intervalos, tudo bem? Mas a ideia é o quê? Essa reta ligando dois pontos, né, que é o f de A e f de B, a ideia era que a função era o polinômio interpolador, se eu fazia x e f de x, era o polinômio interpolador dessa tabelinha aqui, ó. Tudo bem? Então, no simplão era esse, né? Você pegava o A, o B, ponto inicial do seu intervalo, o ponto final, considerava essa tabelinha aqui. Então, você tem dois pontos, então o seu polinômio interpolador vai ser de grau menor ou igual a 1, uma reta, tudo bem? Então, você ajustava a reta, você ajusta a reta, né, pelo polinômio interpolador, e aí você aproxima a sua integração da sua função f pela integral do polinômio interpolador. Que nesse caso, a integração do polinômio interpolador, que nesse caso é uma reta, dá exatamente a área do trapézio, tá bom? Porque o polinômio interpolador, nesse caso, é exatamente essa barrinha vermelha que tá aqui, ó, que liga o f de A para o f de B, tá? Que é isso, né?
é uma reta que liga o ponto F de A, na verdade, o ponto A, F de A, ao ponto B, F de B. Então, essa retinha, exatamente essa retinha que está aqui, ó. Então, quando você faz a integral dela no intervalo AB, dá justamente a área aqui desse trapézio, tudo bem? Então, por isso que tem o nome de fórmula dos trapézios, tá bom? E aí, o que acontece? Outra coisa, um refinamento disso era você dividir intervalos aqui em várias partes e aplicar a regra dos trapézios em cada um desses intervalos. E aí, vocês viram que tem uma fórmula para isso, uma fórmula fechada lá em termos de um somatório. Vamos ver que na aula de hoje também, vamos ter uma versão simples e a versão repetida. Mas sabe, para não ficar muito, vocês não ficarem assim, tipo, sobrecarregados, ficar decorando essas fórmulas, só pense no que ele é, tá? Por exemplo, o fórmula dos trapézios repetido em 2 vezes, você simplesmente pensa assim: "Ah, como que eu vou repetir ele 2 vezes?". Então eu estou falando que eu vou ter que pegar um ponto aqui, pode ser o ponto do meio, né, um ponto C do meio, e eu vou fazer a regra do trapézio assim, ó, vou escrever de verde. Eu vou então considerar essa barrinha aqui, que é o F de A. Agora eu vou considerar também o F de C, que é o que está aqui. E ainda vou considerar o F de B também. Tudo bem? Fiz isso. Aí o que eu faço agora? Agora eu vou e conecto o F de A com o F de C. Tá? Depois eu conecto o F de C com o F de A, o F de B. Bom? Então qual que é a regra do trapézio? A regra do trapézio é só você calcular essa área desse trapézio que está aqui. Chama de trapézio 1 e somar com o trapézio 2. Tudo bem? É isso, tá? Essa aqui é a regra do trapézio repetida 2 vezes. Repetida 3 vezes. Você vai divide aqui o segmento AB em 3 partes iguais e faz o mesmo procedimento. Tudo bem? Tá? Então é só para vocês não ficarem presos na ideia de decorar aquelas formulinhas, tá? Então, regra do trapézio, o que você vai fazer? É só fazer essa. Bom, primeiro é um trapézio, né? Então, você pensa primeiro no simples, que era você ligava só o F de A ao F de B, tá bom? E se você for repetir N vezes, em cada um desses intervalos, você vai lá e aplica a regra do trapézio em cada um dos intervalos e depois no final você soma. Tá bom? Esse que é o procedimento de fazer repetições, tá bom? Legal. Agora o que eu falei que seria intuitivo da aula de hoje, que é assim. Legal, né? Então tinha a função aqui, né? Ele ia do A até o B, né? Ou seja, do F de A até o F de B. E a gente aproximou isso aí usando uma reta, né? Então do F de A para o F de B, no caso simples, a gente aproximou para uma reta. Mas estudamos bastante polinômios interpoladores, né? A gente consegue fazer polinômio interpolador de graus maiores, tudo bem? Então, se você fez aqui com uma reta, né, que é um grau 1, por que talvez não tentar aproximar para uma coisa de grau 2? Tá? Ou seja, por que não tentar fazer um polinômio? A ideia é essa aqui. Ó. Então, de novo, vamos ter aqui nossa função. Então, a gente vai ter nossa função aqui, fazendo alguma coisa assim. Aí aqui a gente tem o... Então, aqui vou ter o A, aqui vou ter o B, essa aqui é a nossa função, né? O que está em azul. Aqui. Então, no caso do fórmula trapézio, a gente simplesmente aproximou só essa curva inteira aqui por uma reta, que era o polinômio interpolador de grau 1. Tá? Então, você foi lá, simplesmente pegou aqui uma reta e pronto. Tudo bem? Essa era a ideia. Esse aqui era a fórmula dos trapézios. A ideia da aula de hoje é assim, aproximar essa curva inteira por uma reta pode ser uma coisa muito, muito severa, né? Muito brusca, eu posso estar perdendo muita informação. Eu posso, mas a ideia da reta era porque era o polinômio interpolador desses dois pontos A e B, né? A e B e F de A e F de B. Você fala, por que eu não faço um polinômio interpolador de grau um pouquinho maior, tá? Que vamos ver, né? É só um passinho a mais, que é chamada regra de Simpson, que a gente pensa em colocar um polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2. Tá? Então, como a gente faz isso? A gente vai lá, define aqui o ponto do meio, tá? O C.
gente olha onde que vai dar o C. E a regra simples é assim. O que a gente faz? Agora, pega o polinômio interpolador dessa tabelinha aqui, ó. Tá? Então a ideia é assim, ó. Então pegou lá o ponto C que está no meio do intervalo. E aí você fala assim, agora eu vou pegar o polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2, que passa pelo f de A, pelo f de C e pelo f de B. Tudo bem? Então, polinômio de grau menor ou igual a 2, tá? Uma coisa assim já. De tal forma que seja um pouquinho melhor do que uma reta, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Integrar essa função f de x, no caso simples, né? Na regra de Simpson simples. Integrar essa função, fazer a integral da f de x. Fazer a integral da f de x. De novo, a gente aproxima pela integral do polinômio, tá? Só que agora é o polinômio de grau 2 de x. Tudo bem? Então é isso, tá? Então, o espírito da aula de hoje é isso. Na aula passada a gente fez um polinômio interpolador de grau 1, que era uma reta, né? E aqui a gente faz um polinômio interpolador de grau 2, tá? Então é só essa a diferença. Tudo bem? Então o que vamos ver hoje, né, a forma de simples, que é justamente o que a gente já tinha comentado, que é agora vamos querer usar um polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2, tá bom? Porque o que está sempre sendo a ideia aqui dessa parte de integração, né, usando pelo menos as partes de forma de Newton Cotes, é você ter lá sua função, tudo bem? Você faz o quê? Se aproxima essa sua função por um polinômio. Que polinômio que é? Que seja um polinômio interpolador. Seja um polinômio interpolador em determinados pontos. E aí você aproxima a integral da sua função, que é o que você queria, você aproxima pela integral do polinômio. Tá? A vantagem disso, por exemplo, é porque fazer a integração de polinômio é mais fácil, bem mais fácil. Né? A outra, como a gente já tinha discutido na aula passada, né, é que muitas vezes você não conhece a f. Você só conhece a f em alguns pontos, né? Então, por exemplo, se você conhece a f só em 3 pontos, a gente já pode usar essa fórmula de hoje, né, que é a fórmula de Simpson, e você já consegue fazer uma aproximação da integral da função. Tá bom? Então, vamos lá para o procedimento, né? Como a gente, aqui vamos só formalizar aquilo que a ideia que a gente tinha comentado agora há pouco. Pega uma função de AB em R contínua. E é isso, né? Você pega a função f e aproxima a função f pelo polinômio interpolador, que vai passar naqueles 3 pontos. No ponto A, f de A, né? No ponto inicial ali do intervalo. No ponto médio do intervalo, então é m, f de m, estou chamando então ponto médio de m. E no ponto final, né? Que é o b e o f de b. Tá bom? Onde eu sei calcular que é o m, né? O m vai ser o a mais h, tá? Porque o h é o comprimento do intervalo dividido por 2. Tudo bem? E aí você pode escrever o polinômio interpolador, como é de grau menor ou igual a 2, né? Você pode escrever usando a forma de Lagrange. Então aqui você tem o que a gente chamava aqui de L0, aqui tem um L1, e esse aqui é o L2, né? Então você pode fazer o polinômio interpolador usando a forma de Lagrange, ou de Newton, tanto faz. Ia dar, o polinômio interpolador tem unicidade, se você fazer por Lagrange, por Newton, ia dar caminhos diferentes, iam dar para o mesmo resultado no mesmo polinômio, tá? Então você escreve lá o polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2, que passa nesses 3 pontos, tá bom? E a ideia é isso, né? Você vai aproximar a integral da sua função, você vai aproximar pela integral do polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2.
Tá bom? Então, assim, então você vai fazer a integração do polinômio interpolador, que é o polinômio que está aqui, tá? E aí, de novo, né, fazendo uma substituição, mudança de variável bem esperta aqui, a gente vê que a integral de AB de P2 de x é, na verdade, o H sobre 3 multiplicado por f de A mais 4f de M mais f de B, tá bom? Então, fazer a integral dessa função que está aqui, ó, tá? O valor dela dá esse resultado aqui, que é o H sobre 3 mais f de A mais 4f de M mais f de B, tá? E você consegue isso fazendo ali uma mudança de variável bem interessante, tá? Tá bom? Então, essa daqui é conhecida como a fórmula de Simpson. Tudo bem? Mas é isso, né? O que vocês têm que guardar quando... Tem que guardar, né? Para não ficar só acumulando fórmulas. E aí, o que é essa fórmula de Simpson? Você tem lá o seu gráfico da sua função. Você vai pegar o A, que é o ponto inicial do domínio. O B, que é o ponto final. E o C, que é um ponto que está no meio do seu intervalo. Bom. E aí, o que você faz? Você tem o A, o M e o B. Aí você vai ter, então, o f de A, o f de M e o f de B. Tá bom? Pega lá, como a gente já tinha visto no tópico anterior, pega o polinômio interpolador que passa nesses três pontos, tá bom? Então você vai lá, faz descontinha e tal, e no final vai te dar um polinômio, tudo bem? De grau menor ou igual a 2. Tudo bem? Integra esse polinômio, tá? Tem um polinômio de grau menor ou igual a 2, então não vai ser igual a expressão genérica que a gente viu, vai ser um polinômio de fato de grau menor ou igual a 2. Você vai ter os coeficientes todos ali, são reais, então você só vai fazer a integração de polinômio de grau menor ou igual a 2. Tudo bem? E pronto, tá? Então você vai integrar esse polinômio de A, B, e o resultado que você obteve é justamente esse mesmo resultado que está sendo dado aqui em fórmula fechada. Tá bom? Tudo bem? Mas assim, olhando a fórmula, o que você vai pegar? Você vai pegar o H dividir por 3, calcular o valor da F no ponto inicial, no ponto final, e fazer 4 vezes a F calculada ali no ponto do meio. Tá bom? Tá bom? Alguma dúvida? Posso seguir aqui? Então vamos... Tá bom, então também tem uma fórmula aqui do erro, tá? Então, o erro que a gente comete ao trocar a integral da função que a gente realmente quer, substituindo por essa aproximação aqui, tá? Por essa aproximação, é o que está aqui. É da ordem de h elevado a 5 sobre 90, multiplicado pela derivada quarta, né, da função, calculada em um dado ponto C do intervalo AB. Tá bom? Então isso aqui é só... Ele consegue dar uma majorar para a gente como é que é o tamanho do erro que a gente está cometendo, tá? O importante aqui é isso daqui, ó. Só lembrar, o que é esse H aí? Esse H é o seguinte, ó. Opa. Então eu vou ter a nossa função lá, vou dizer de vermelho aqui agora. Pá. Esse H é justamente a distância entre o A e o M, tá? Tudo bem? Que também é a distância entre o M e o B. Esse é o H, tá? Tá bom? Então H sempre lembra que H é a distância entre os pontos, tudo bem? A distância em cada um dos pontos, entre dois pontos adjacentes. No caso, como a gente só tem um A e o M e o B, então a distância entre A e M é H, e a distância entre M e o B também é H. Vamos ver lá mais para frente, né? Como esse aqui é conhecido como forma de Simpson simples, também, ou 1/3. Como é natural, né? Que vamos fazer também mais para frente é generalizar isso e fazer várias divisões no intervalo, e para cada uma dessas divisões a gente aplica o método de Simpson.
Vocês vão ver que eu vou também vai aparecer uma forma de erro e também vai ter o h aqui, tá bom? Que é a distância entre os pontos, tá? Então, lá a ideia vai ser que, à medida que você aumentar o número de subintervalos, o erro vai ficando cada vez menor, tá bom? Então, vamos fazer aqui um exercício, né? Então, vamos pegar a função f de 0 a 1, dada por f de x é igual a x ao cubo, né? Tá, alguém ia falar alguma coisa? Tá bom, então, ó, vamos calcular essa integral aqui usando a regra de Simpson, tá? Então, essa função aqui, só fazer um esboço dela. Então, é a função x ao cubo, né? Então, a função x ao cubo, ela vai subir. A função f de x igual a x ao cubo. Então, aqui é o... Então, aqui é 1, que também é 1, tá? Então, o que a gente faz? Vamos aplicar a regra de Simpson para resolver essa integral, tá bom? Então, a gente quer fazer uma aproximação para a integral de f de x dx. Então, qual que é a ideia? Divide o intervalo 0, 1 no meio. Então, o ponto do meio aqui vai ser justamente o meio, né? 1 sobre 2. Aqui é o 0, tá bom? Então, o que precisa? Então, m... Então, o m, que é o ponto do meio, é um meio, tá bom? O h... Então, o que é o h mesmo? H é a distância entre dois pontos consecutivos. Então, a distância entre o 0 e o meio, e também que é a distância entre o meio e 1. Então, h é meio. Tudo bem? Então, integral de f de x dx, pela fórmula de Simpson, seria aproximado a h sobre 3, né? Opa. H sobre 3, multiplicado por f de A, mais 4 vezes f de M, mais f de B. Então, H sobre 3, multiplicado pelo f de A, que é 0, mais 4 vezes o f do meio, que é um meio, mais o f de 1. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar... H sobre 3, então, vai dar 1 sexto de... F de 0 é 0, né? Mais 4 vezes... O f de meio vai ser 1 sobre 2 vezes 2, 4 com 2, 8. Mais f de 1 vai dar 1. Então, dá 1 sexto, que dá 1 meio, né? Mais 1. Dá 3 sobre 12, né? Que é igual a 1 quarto. Tudo bem? Então, a forma de Simpson aqui deu pra gente... usando, vamos dizer... deixa eu escrever aqui. A fórmula de Simpson. Tá bom? Ficou claro aqui? Tá? Então, pela fórmula de Simpson, a aproximação da integral deu 1 quarto. Tá bom? Só um critério de curiosidade, como é que daria na forma dos trapézios? Então, pela forma dos trapézios, então, a integral
de f de x dx seria aproximadamente, né? Era meio, né? Metade do f de A mais o f de B, que é 1, multiplicado por 1 menos 0, né? Que é o B menos A. Tá? Isso aqui ia dar meio de... Bom, f de 1 vai dar 1, que dá meio. Tá bom? Então, ó, usando o método de Simpson, o resultado foi 1/4. Tá? A aproximação foi de 1/4. Usando a regra dos trapézios, né? A fórmula dos trapézios, deu meio. Tá bom? E aqui a gente pode fazer o seguinte, né? Como essa função é simples, a gente pode calcular o valor real, na verdade. Valor real. Né? Porque a gente pode comparar assim para ver qual que está dando o valor mais próximo, né? Então, integral de 0 a 1 de x ao cubo dx, dá, na verdade, lá o x à quarta sobre 4, de 0 a 1, que dá 1/4, né? Tudo bem? Tá, então o que a gente conclui aqui, ó, usando a fórmula de Simpson, a fórmula simples, deu inclusive o valor 1/4 aqui já, né? Tá? A fórmula do trapézio já deu com um erro um pouco maior, que deu meio, né? Então, o valor da integral aproximada pela fórmula do trapézio deu meio. E o que é legal é que, na verdade, o valor real da integral é 1/4, tá bom? Então, você vê que até que a fórmula de Simpson aqui acabou, na verdade, acertando o valor da integral. Tudo bem? Então, isso é um bom indicativo que essa fórmula de Simpson ele é um pouquinho mais precisa do que a fórmula dos trapézios, tá? Pelo menos no caso aqui dessa função f de x é igual a x ao cubo. Tudo bem? Tá claro esse exercício aqui, esse exemplo que a gente acabou de fazer? Porque esse exemplo, né, tem essa parte que a gente está vendo hoje, né, que é a fórmula de Simpson. Tem uma revisãozinha aqui da fórmula dos trapézios. Tudo bem, então, essa fórmula de Simpson que a gente acabou de usar também é conhecida como fórmula de Simpson simples, tá? Mas é isso, né? É muito parecido com a ideia que a gente teve na aula passada dos trapézios. O que a gente faz agora? Pega o intervalo AB, divide ele em outros subintervalos, tudo bem? Faz essa divisão, e o que você vai depois? Em cada uma dessa subdivisão, você aplica a regra de Simpson novamente, tá bom? Regra de Simpson simples. O que você obtém? Você obtém a regra de Simpson repetida n vezes, tá bom? Então a ideia é essa. Pega uma função AB em R contínua, e aí você vai você pega várias subdivisões no seu intervalo, tudo bem? Então tomar cuidado aqui que o n tem que ser par, tá? Porque diferente da regra dos trapézios, que a gente só podia pegar de 2 em 2, né? Você pega de 2 em 2. Aqui na regra de Simpson, né, a gente usa 3 pontos. Então você precisa pegar de 3 em 3, tá? Por isso você tem que tomar cuidado aqui que a quantidade de pontos tem que ser... O n tem que ser par, né? Então, na verdade, você está pegando um número ímpar de elementos, tá? Porque começa aqui do zero, tá? A contagem começa do zero. Então, você pega lá uma subdivisão lá do intervalo AB, igualmente espaçados, tá? Então, isso quer dizer que eu vou poder chamar de H, que é a distância entre dois pontos adjacentes, tá? Você pode escrever aqui dessa forma, tá? Que é o xg mais 1 menos xg, tá? Então, cada um dos pontos vão ter um espaçamento igual em relação com um ao outro. Tá? E é isso, tá? Eu vou
Então, um exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo. Tá, então eu estou desenhando aqui o gráfico da nossa função. Tá? E aí vamos supor que a gente quer aplicar o método de Simpson 2 vezes. Tá? Então como é que ficaria assim no desenho, né? Se são 2 vezes, então eu tenho que fazer meio que eu tenho que fazer uma parte aqui, depois chamar com outra parte aqui. Tudo bem? Mas para aplicar o método de Simpson, a gente precisa de 3 pontos. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter um ponto aqui no meio. Aqui eu vou ter outro ponto no meio, no 1/4. Esse aqui eu vou ter outro ponto aqui. Então, eu vou chamar esse aqui de x1, x2, x3. Né? Eu estou chamando B de x4. E o A vai ser o x0. Tá bom? Então, por isso que o N, né, o maior índice que você coloca tem que ser par. Tá? Porque no final das contas você vai ter um número ímpar de pontos. Tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, na verdade, né? Porque você começa a contagem do x0. Tá bom, então você vai dividir o seu intervalo aqui em 4 partes. E o que você vai fazer é o seguinte: você vai aplicar a regra de Simpson uma vez aqui. Tudo bem? Por quê? Porque você vai ter o A, você vai ter o x1, que é o ponto do meio, e você vai ter o x2. Depois você vai aplicar aqui no S2, tá? Agora com ponto x2, com ponto x3 e com ponto x4. Tudo bem? Então, o S1, né? Ele vai dar lá o H. Então, a distância em cada uma dessas distâncias sempre é H, tá? Então, aqui é H, aqui é H, aqui também é H, e do x1, do A para o x1 também é tudo H. Então, vai ser H sobre 3 multiplicado por f de A mais 4 vezes o f de x1 mais o f de x2. Tá bom? Então, essa é a regra de Simpson aplicada nessa primeira parte. Agora você vai fazer a segunda parte. Segunda regra de Simpson nesse bloquinho aqui. Vai ser também o h sobre 3 multiplicado por... Em vez de ser o f de A, vai ser o f do primeiro ponto que você está considerando, né? Que agora vai ser o x2. Vai ser o f de x2 mais 4 vezes o f de x3, que é o ponto do meio, mais o f de B, né? Que é o x4. Tudo bem? Então você calculou, fez a regra de Simpson simples nessa parte e nessa parte. Então repetir 2 vezes é fazer 2 vezes em 2 partes distintas. E no final, então, se você fez o S1 e o S2, você soma, né? Então S1 mais S2 vai dar o H sobre 3, né? Vai dar o F de A mais o F de B. Mais 4 vezes, né? Ó, ficou o F de x1 mais F de x2 mais tem o f de x2 com f de x2 aqui vai dar 2 vezes o f de x2. Tudo bem? Então é assim que aqui esse seria a fórmula, a expressão, né, geral para a regra de Simpson repetida 2 vezes. Tá bom? Então tem um h sobre 3 aqui, tem o f de A, que é o ponto inicial, mais o f de B, que é o ponto final. Aí 4 vezes o f calculado nos pontos... Opa, tem um... Aqui é 3, tá? Né?
Então, 4 vezes o f de x1 com o f de x3, tá? O que eles têm em comum aqui é que o índice deles, os índices são ímpares, tá bom? Aqui é o 1, aqui é o 3, tá? E depois 2 vezes o f de x2, onde o x2, né, como tem um 2 aqui, o índice dele é par. Tá? Então, meio que a regra é assim, quando o índice é ímpar, você multiplica por 4, e quando é par, você multiplica por 2. Tá? E aí você vai ter essa expressão geral aqui, tá? Ali a gente fez para regra de Simpson repetida 2 vezes. Tudo bem? No caso geral, né, de você repetir mais vezes, a expressão geral fica assim, fica h sobre 3, ponto inicial mais o ponto final, né, o f de A mais f de B. Aí 4 vezes todos os f dos pontos que tem um índice ímpar, então é x1, x3, x5, x7, x9 e assim por diante. Depois mais 2 vezes os f dos x que tem pontos, tem índices pares, né? Então fica x2, mais f de x4, mais f de x6, mais f de x8, mais f de x10 e assim por diante, tá bom? Então essa aqui é a fórmula de Simpson repetida n vezes. Tudo bem? Tá bom. Então, isso aqui, na verdade, é uma fórmula que você consegue deduzir, né, fazendo parte a parte, mas é só lembrar o que é isso, né? Você está repetindo aquela fórmula de Simpson para cada um dos pedacinhos, tá bom? Então, esse aqui é o exemplo, né, que a gente fez ele 2 vezes, tá? Então, é só tentar imaginar como é que ficaria repetindo 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e assim por diante. E o erro, né, que é interessante, aquele erro, né, que é a integral da f mesmo, que é o valor que você quer, menos esse valor aqui que você está aproximando, então vai dar menos somatório de k igual a 1 a m sobre 2, de h elevado a 5 sobre 90, indicado pela derivada da f, a quarta, né? A gente está assumindo que a nossa função aqui tem derivada até a quarta ordem, e calculado no ponto CK, C de K é um ponto que está aqui no intervalo AB, tá bom? O que é interessante aqui é isso, né? Esse H, tá? Esse H é a distância entre dois pontos consecutivos, tudo bem? Então, à medida que a quantidade de intervalo que você está considerando, à medida que a quantidade de pontos aumenta, esse H vai ficando cada vez menor, tá bom? Se o H vai ficando cada vez menor, esse erro aqui, naturalmente, também vai ficando cada vez menor, tá bom? Então, essa é aquela ideia intuitiva, né? Que à medida que você aumenta a quantidade de pontos, o seu erro vai ficando cada vez menor, tudo bem? Ou seja, a sua aproximação fica cada vez melhor. Então, a ideia é de que se você fizer a regra de Simpson simples, né, fazer uma vez só, e depois você fizer uma regra de Simpson repetida, sei lá, 5 vezes, então, intuitivamente, essa que você fez repetindo 5 vezes vai ter uma precisão melhor do que a que você fez usando apenas uma única vez, tá bom? E da onde que vem isso? Vem justamente desse H aqui, ó. Acabou. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Tá bom? Então, assim, eu acho que o grande diferencial foi ali a regra dos trapézios, né? Qual que era a ideia? A ideia, nessa parte de integração numérica, usando as fórmulas de Newton-Cotes, é treinar a sua função, ou pode ser que você nem tenha a função, tá? Pode ser que você só tenha a função tabelada, bom? A função tabelada, e você vai e aproxima essa função que você tem, ou a função tabelada, por um polinômio interpolador, tá bom? Aproximou por um polinômio interpolador, você se aproxima a integral da função que você quer no início pela integral do polinômio interpolador, né? Uma das vantagens, né, como eu já tinha comentado, é que é um polinômio, tá? Então, integrar polinômio é sempre mais fácil do que integrar uma função qualquer.
E também é útil nos casos em que você nem sabe quem é a função, tá bom? Então, vimos a forma dos trapézios, né? Trapézio simples e repetido. E agora também vimos a forma de Simpson repetida, tá? Então, deixo como exercício aqui. Como exercício. Opa. Aplicar. A fórmula de Simpson é repetida. Então, 2 vezes, né? Para a função. Por exemplo, f de x igual a x ao cubo. Tá bom? Então, no caso da função x ao cubo, está no intervalo zero 1, tá? Então, de novo, aqui temos a nossa função x ao cubo. Então, aplicar 2 vezes, né? Vamos fazer aqui 4 repartições, né? Então, aqui eu vou ter o ponto 1/4, vou ter o ponto meio, e eu vou ter o ponto 3/4. Tá? E eu vou ter o ponto 0, claro. Então, eu vou ter o x0, o x1, o x2, o x3 e o x4, né? Então, x0 é 0, o x1 é igual a 1/4, o x2 é o 3/4 e o x4 é 1. Então, a integral da função f de x dx, você vai aproximar por o h aqui, né? É 1/4, que a distância em qualquer um, 2 pontos adjacentes é sempre 1/4. Então, vai ficar 1/4 dividido por 3, multiplicado por o f de 0, mais o f de 1, mais 4 vezes o f de x1, mais o f de x3, mais 2 vezes o f de x2. Tudo bem? E aí vocês só substituem o lugar do f, você está colocando a função f de x igual a x ao cubo, tá bom? Tá legal? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou claro? Bom, e então a prova só cai até esses slides aqui, tá bom? Até esse conteúdo, tá? Bom, se não tem mais perguntas, eu vou encerrar a aula de hoje.